Pronto. Se não passar a apresentação, os slides, aí vocês me dizem, tá certo? Tá dando para todo mundo ver? Então, Sim. nosso conteúdo, né, continua a falar sobre as plantas, né, iremos, nessa disciplina, estudar especificadamente sobre as plantas, né, eu já falei que o objeto de estudo são as plantas medicinais, mas é interessante e é importante, né, que nós conheçamos um pouco sobre a diversidade dessas plantas. Ah, Alessandra, mas não é minha área, a área da saúde, eu vou estar estudando planta, planta é para quem é do meio ambiente, né, para quem é biólogo, não, né? Vocês viram que hoje a botânica ela está inserida dentro da farmácia, né? E é importantíssimo hoje o estudo da farmacobotânica, porque tem uma aplicabilidade muito importante, né? Tanto a farmacobotânica como a farmacognosia em si, né? Que a farmacobotânica é uma subdivisão da farmacognosia, assim como a farmacozoologia, né? Que estuda os animais, inserido na farmácia. As drogas de origem animal e farmacobotânica, as drogas de origem vegetal. Então, assim, é interessantíssimo, né? E é importante ter o conhecimento sobre as plantas. Muitos irão ter como matéria-prima, né, no seu trabalho, né, as plantas, e tem que ter o conhecimento dessas plantas, tanto em questão a nível de morfologia, anatomia, fisiologia, até a utilização dessas plantas, né, no preparo de medicamento. Então, assim, hoje nós vamos falar um pouco, né, como que essas plantas elas estão classificadas, porque todos nós sabemos da variedade, né, e da diversidade de plantas que tem no planeta, né, nem só a nível Brasil, é a nível de planeta, né? Então é uma diversidade muito grande. Aqui no Brasil, como eu já falei para vocês, nós temos a floresta amazônica, né, que é onde há a maior diversidade de espécies vegetais, principalmente de espécies, né, de plantas medicinais. Mas existe assim ainda um grande número de plantas que ainda não foram identificadas. Aqui nós temos vários biomas e cada bioma é uma diversidade muito grande de plantas, né? Nós temos o bioma Caatinga, nós temos o bioma, né, Mata Atlântica, Pantanal. Então, cada bioma desse é uma diversidade muito grande de espécies. Lógico que elas são endêmicas daquela região conforme as suas características, né, específicas daquele bioma. Então, assim, devido a essa grande diversidade, não só de plantas, né, mas como de seres vivos, para facilitar o estudo, o entendimento desses seres vivos, eles foram com o tempo sendo divididos, né, em reinos para facilitar, né? É para facilitar o estudo dessa grande diversidade. E aí, atualmente, esses seres vivos, todos os seres vivos, eles estão classificados, né, em 5 reinos. Hoje a classificação moderna é em 5 reinos, mas no início, né, essa classificação era somente em 3 reinos, que era planta, animais e minerais, né? Hoje não. Ao longo do tempo, né, a ciência está em constante desenvolvimento, né? O seu conhecimento está em constante desenvolvimento, e aí hoje a classificação moderna dos seres vivos está em 5 reinos, que é o reino Monera, tem um reino protoctista, tem um reino fungi, tem um reino plantae, né, que é o que nós iremos aqui estudar, e tem um reino animale, né? Então, assim, dentro da taxonomia, se estuda, né, a divisão desses seres vivos em reinos, mas aqui nós vamos estudar um reino desse específico, e o nosso estudo aqui é mais para ver as características, né, a característica do reino e a característica dos grupos que estão inseridos desse reino, que é o reino Plantae.
Então, assim, no reino Monera vem as bactérias e as cianobactérias. Cianobactérias são as bactérias que é considerada aquelas bactérias que realizam fotossíntese, né? Aí vem o reino protista, são as algas e os protozoários, que é o reino protoctista, não é mais o reino protista, era para eu ter corrigido aí. É o reino protoctista, porque nesse reino hoje estão as algas e os protozoários, né? No início desses estudos, que os naturalistas estudavam os seres vivos, e aí estavam tudo misturado, era algas, eram protozoários, eram fungos, eram vegetais, eram animais, bactérias, estava tudo animais não, estavam tudo num reino, que era o reino plantae, né? Tinha um reino animal e o reino plantae. Hoje não, né? Conforme os critérios de classificação, existem esses 5 reinos, né? E aí cada ser vivo desse, conforme seu critério, suas características, eles estão inseridos dentro Ei, desse reino. Mas aí, professora, não oi, tá passando não o slide aí. tá não? Tá Nossa, não, tá tá igual na vendo última aula. agora? Pronto. E só se a senhora passar assim. Pois então vai ser assim mesmo, porque daquela outra forma não dá certo. Então aqui eu estava falando, né, dos 5 reinos que hoje a classificação moderna ela traz, né? Os seres vivos hoje eles estão classificados para melhor facilitar o estudo, né, de todos os seres vivos. Então eles estão divididos em 5 reinos. E aí o reino Monera tem um reino protoctista, que não é o protista, era algum tempo atrás que usava essa palavra, já não utiliza mais, foi que eu coloquei aqui, mas não é. Tem um reino fungi, tem um reino plantae, que é o que nós vamos estudar aqui, e o reino animal, que são dos animais. Então a classificação moderna hoje, ela está assim, 5 reinos, né? Vai parar por aqui? Não. Tem estudiosos, cientistas, que por eles os seres vivos já estariam divididos em mais de 10 reinos, né? Porque aí os seres vivos são encaixados nesses reinos conforme critério de classificação, e um desses critérios são as características. A característica e a ancestralidade, né? Que todos têm que ter um ancestral comum. Isso a gente vê dentro da taxonomia, mas aí eu não vou me aprofundar porque é outro assunto. Mas aí é só para a questão de conhecimento, né, que quando eles vêm dividir os seres vivos em reinos, eles levam em consideração primeiramente a ancestralidade. Todos que fazem parte do reino plantar têm um ancestral comum, né? Sem contar que eles levam em consideração outros critérios, né? Outras características, que aí vem a questão de microscópica, genética, né? E tem outro, e bioquímica, né? Então, hoje eles levam em consideração esses três itens, né? Para poder eles inserir um ser vivo dentro de um desses reinos, né? Então, assim, nós vamos ver aqui, estudar hoje, né? Discutirmos sobre o reino plantae, porque o que nos interessa aqui de estudo são as plantas, né, nosso objeto de estudo, como eu já falei, e futuramente, né, a matéria-prima do trabalho de vocês, que serão as plantas medicinais. E eu iniciei a aula, né, fazendo aquela atividade para ver se vocês ainda lembravam, né, a questão do conhecimento de vocês com relação às características das plantas, né? Quais as características que todas as plantas elas apresentam, todas, né? Eu não quero dizer aquela que é de pequeno porte, de grande porte, não, que todas as plantas elas apresentam. É comum essas características a todas as plantas, né? Primeiro que quem inseriu essas plantas, né, no reino plantar, todas as plantas no reino plantar, e hoje esses seres vivos estão divididos em 5 reinos, foi Will Take, né? Esse é um biólogo naturalista, em 1969, foi a última classificação que foi feita por ele, e esse 5 reinos foi através dos estudos dele, que as plantas, todas as plantas estão inseridas no reino plantae. Então, assim, uma característica que leva em consideração para que todas as plantas elas estejam inseridas nesse reino
é a questão do embrião, né? Da formação do embrião. Então, todas as plantas, o embrião delas são multicelulares e maciços. Vou colocar aqui a imagem para vocês entender o que eu estou dizendo. Então, essa característica aqui, ela é comum, ela é típica de todas as plantas. Então, essa daí é a característica mais importante, né, para poder inserir todas as plantas nesse reino. Como vocês podem ver aí, o embrião que as plantas formam, ele é maciço, né? Ele não forma nenhuma abertura no interior, né? Ao contrário dos embriões que os animais formam na sua formação, né? Que apresenta cavidade. Por isso que diz que o das plantas ele é maciço, como vocês podem ver aí, né? É uma bola completa, né? Compactada de células. Não tem essa abertura, né? Esse espaço no interior que apresentam no embrião, né? Dos animais. Então aí é uma característica típica das plantas, né? É ter esse embrião maciço, multicelular, né? E maciço. Vou voltar aqui. Então, assim, essa característica típica de todas as plantas, a gente diz que é a apomorfia das plantas. Nos livros mais atuais, ele não usa mais apomorfia, utiliza sinapomorfia, né? Então, essa característica que a gente chama apomorfia ou sinapomorfia, ela é própria das plantas. Todas as plantas têm essa característica. Então, é o critério principal para poder classificar todas as plantas nesse reino, além de outras características que eles levam em consideração, né, que aqui a gente não é necessário a gente estar discutindo. Hoje existe mais de 400 mil espécies de planta a nível planeta, né, que já foram identificadas, né, mais de 400 mil. Ainda tem muitas, né, que não foram ainda identificadas, principalmente as plantas tropicais, né, que está na floresta amazônica. Ali ainda tem muitas espécies para serem identificadas. Outra característica comum das plantas é que elas são eucariontes. E o que é um organismo eucarionte? Né? O que é uma planta eucarionte? É uma planta que é constituída por células eucarióticas, né? E o que é uma célula eucariótica, Alessandra? Vocês lembram que existem dois tipos de célula. Existem as células procarióticas e existem as células eucarióticas. As células procarióticas é que formam o organismo, então a gente chama de procarionte. E as células eucarióticas são as células que formam os organismos eucariontes. Então, assim, qual é a diferença entre essas duas células? É muito nítido, né? E aí vocês lembram que uma o seu material genético e algumas organelas, estruturas que possuem, está disperso no citoplasma. Elas não possuem uma repartição no qual divide o material genético das demais organelas, do citoplasma, que é o núcleo, né? Então, o que diferencia uma célula procariótica de uma eucariótica é a presença do núcleo, né? E de várias organelas dispersas no citoplasma. Então, as células eucarióticas, elas são muito mais complexas do que as células procarióticas. Existe o material genético nas células eucarióticas, ribossomos, né, como vocês podem ver aí, membrana celular, parede celular e nenhuma organela. Ao contrário, né, da eucariótica, que é uma célula complexa, que tem várias organelas dispersas no citoplasma, né, mitocôndria, ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, membrana celular, além do núcleo, que é onde está presente o material genético, né, o DNA. Então, essa é a diferença de uma célula procariótica e uma célula eucariótica. Então, assim, todas as plantas, elas são constituídas, são formadas por células eucarióticas. Nenhuma planta há a presença de células procarióticas, certo? E são multicelulares. O seu corpo, né, o seu organismo é constituído por várias células, não somente por uma célula, né? Então, precisa de quê? De centenas, de milhares, né, de células para formar o corpo de uma planta, assim como seres vivos, né? Todos nós somos multicelulares. Quem são unicelulares?
as bactérias, tem alguns protozoários, né, que são unicelulares, né, mas as plantas, elas são constituídas por várias células, né, por vários tipos de células que formam os tecidos e os órgãos vegetais. E as plantas, né, elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, né? Então, se elas produzem suas próprias substâncias, sua própria matéria orgânica, né, que essa matéria orgânica, ela é benéfica tanto para a formação, né, da planta em si, do crescimento, respiração, funcionamento do organismo, né, como para os seres que não produzem seus próprios alimentos, que somos nós, né, e os animais que dependemos dessas plantas. Então, todas as plantas, elas são autotróficas, né? E autotróficas é aquelas que produzem seu próprio alimento, suas próprias substâncias, né, através da fotossíntese, que vai lhe servir de alimento. Então, assim, as características específicas de todas as plantas são essas. São eucariontos, multicelulares e autotróficos. E para que elas estejam inseridas no reino plantae, todas elas possuem uma característica comum, que se chama apomorfia, que é o embrião delas, né, que é quando a planta está se formando, são multicelular maciço, né? Então, essas são as características dos vegetais. Vou passar aqui. Falei, células procarióticas. Então, aqui é só para mostrar, né, para relembrar o processo de fotossíntese, que precisa da luz solar, né, dióxido de carbono e água para poder produzir as substâncias orgânicas, no caso, né, a glicose, que é uma das substâncias mais produzidas pela planta, que é a energia luminosa se transforma em energia química que está presente, né, nessas moléculas, que é produzida através da fotossíntese. Por isso que eles são seres autotróficos. E aí tem um pigmento que é comum a todas as plantas e que é essencial para que a fotossíntese aconteça, que é a clorofila, né? E a clorofila, por ser verde, ela dá uma coloração verde às folhas, porque ela está presente em grandes quantidades. Por isso que as folhas e outras partes da planta apresentam uma coloração verde, né? Que é por conta da presença desses pigmentos. E tem algas também, né? Bactérias, tem bactérias que fazem fotossíntese, que há a presença desse pigmento, assim como as algas, né? As algas não são plantas. Nós vamos já discutir aqui e falar que as algas, elas não são plantas, mas muitas das vezes a gente confunde uma alga com uma planta. Se a gente vê uma alga no mar, né? Ou então em algum rio, até mesmo em algum local seco, a gente muitas das vezes vai achar que é uma planta, porque as algas, elas são muito semelhantes, né, às plantas. É tanto que ela estava inserida no reino plantae, né? As primeiras classificações, as algas, elas estavam inseridas no reino plantae. Hoje não, né? Elas estão no reino à parte, que é o reino protoctista, né? Devido a algumas características que elas apresentam que não é comum nas plantas. E uma delas é o embrião, né? Nem embrião elas formam, que é né, o início da formação das plantas, né? Então, assim, isso é uma característica, principal característica que fez com que as algas saíssem do reino plantae. Então, as plantas, hoje, né, elas estão classificadas da seguinte forma: em criptógamas, sem semente, e fanerógamas com semente. Nos livros mais antigos, por exemplo, os livros que eu tenho mais antigos, quando eu dava aula no ensino médio, eles não citam as plantas, o reino plantar é dividido em criptógamas e fanerógamas, né? Já nos livros mais atuais, que você vai encontrar essa classificação das plantas em criptógamas e fanerógamas, né? E aí tem aquelas que são sem semente, que não possuem semente, e nós temos as avasculares e as vasculares. As vasculares, genericamente, né, informalmente, vamos dizer, chamam-se briófitas, e as vasculares chamam-se pteridófitas, né? E as fanerógamas são aquelas que possuem semente, tá? São plantas que formam semente. Todas elas são vasculares, né? E tem aquelas sem fruto e com fruto, né? Tanto que tem plantas que a gente só encontra semente.
Parece que a semente ela está inserida no fruto, mas não é. É só a semente ali com uma parte carnosa protegendo a semente, né? Mas ali não quer dizer que seja um fruto. Então, existem aquelas que são vasculares, que possuem frutos, e as que não possuem fruto. As que não têm frutos, eu troquei aqui, viu, pessoal? As que não têm frutos são as gimnospermas. E as que não têm fruto, e olha que eu olho essa apresentação a semana todinha, eu sou muito detalhista. Então, assim, as que não têm fruto, deixa eu ver se eu envio para trás. As que não têm fruto, não sei o que aconteceu aqui, mas tudo bem. Sem fruto é as gimnospermas, né? E com frutos as angiospermas. Mas as plantas elas são classificadas assim: criptógamos sem semente avasculares. Criptógamos sem semente também tem vasculares, né? Faneróganos com semente tem só vasculares, e as sem frutos e as com fruto. Briófitos, pteridófitos, gimnospermas, angiospermas são palavras, né, que eles atribuíram genericamente, né? Mas aí vai ter testes, algum concurso que pode ir até o quê? Vasculares, faneróganos vasculares, aí você vai saber. Sem fruto, então você tem que lembrar, é gimnosperma. Com fruto, então é angiosperma, tá certo? Então, as plantas, hoje, a classificação moderna, elas estão classificadas dessa forma, né? Na classificação moderna. Vamos ver mais aqui. Passar. Então, assim, eu vou falar aqui um pouco das algas, como eu já havia citado, que muitas das vezes nós confundimos uma alga com uma planta, né? Porque de fato ela é muito parecida, desde a cor, a estrutura dela, as características dela, lembra demais uma planta, né? Mas as algas, elas estão incluídas no reino protopista, que são os protozoários, e as algas que estão dentro desse reino. Ainda hoje é uma polêmica muito grande, porque esse reino aqui é como se fosse, né, um guarda que eles guarda de despejo, né, o que não é fungo, o que não é bactéria, o que não é, como é que se diz, que não é animal, o que não é uma planta, então vamos jogar esses seres dentro do reino protopístico. Mas existem estudiosos, biólogos ainda, questionando a classificação dessas algas ainda, né, desse reino aqui protopista. Então, as algas, elas já têm uma característica, né, que as plantas não têm, que tem algas que são unicelulares, que é somente uma célula, né? É um organismo formado por uma única célula. E existe também as que são pluricelulares. As unicelulares são microalgas, que é visível somente ao microscópio. Isso tem muito no meio, né, marinho, né, nos mares, nos oceanos, há a predominância desse tipo de algas, né? E aí tem as pluricelulares, que são as macroalgas, que a gente consegue visualizar a olho nu. As microalgas, não, a gente precisa de um microscópio para poder conseguir visualizá-las. São eucarióticas todas, não tem nenhuma, por mais que seja unicelular, que a célula seja procariótica. Todas elas são constituídas por células eucarióticas. Produzem seu próprio alimento, né? Elas são seres autotróficos fotossintetizantes, que é uma característica comum também das plantas, possuem o pigmento clorofila, assim como as plantas, por isso que elas realizam fotossíntese, por conta também da presença desse pigmento clorofila, né? E além desse pigmento da clorofila, existem outros pigmentos que elas produzem, né? Que é carotenos, xantofilas, e aí esses pigmentos, muitas das vezes, ele mascara a cor verde. É por isso que tem algas que você vai ver de cores vermelhas, amarelas, pardas, né? Existe uma variedade de águas com outras cores. A que é mais semelhante às plantas são as clorofícias, são as águas verdes, que chama algas verdes, né? Mas existem algas com outras colorações.
E aí, né, como eu já falei, ó, existe algas vermelhas, algas verdes, dentre outras. As algas, juntamente com as plantas e as bactérias fotossintetizantes, elas são responsáveis por mais de 70%, chega a ser 90% da produção de gás oxigênio. Então, se exterminasse as algas e as plantas, nós não conseguiríamos sobreviver, porque mais da metade do oxigênio que é produzido, que nós inalamos, são produzidos por esses seres, né? E um deles é as algas, né? Há uma grande produção de oxigênio. É tanto que quando as algas passaram, né, do meio aquático para o meio terrestre, é que veio, né, conforme a história dos seres vivos, é que veio a favorecer, né, o aparecimento de outros seres terrestres, porque elas começaram a produzir oxigênio, né, que dá vida aos seres vivos, né, o principal gás que dá vida aos seres vivos. Então, essas são as características das algas que eu trouxe aqui só para vocês não confundirem mais com plantas, né, quando virem uma, uma água. E aí, né, tem outra característica das algas que não tem nas plantas, que é a estrutura, né, do seu corpo. As algas não possuem folhas, não possuem raízes, não possuem caule, né? O corpo de uma alga a gente chama de talo, né? Mas confunde-se muito com folhas, mas não é, são lâminas, né? Ou estruturas compactas, mas folhas não são, né? São muito semelhantes, como eu vou mostrar aqui para você. Aqui são um tipo de algas, né? Conforme os filos que elas pertencem, como eu já falei para você, verde, parda, roxa, amarela, né? Vermelha. E aqui, ó, a verde, vocês estão vendo aí, quem vê uma água verde vai achar que é uma planta, né? Porque o corpo dela é bem semelhante com uma folha de uma planta, mas aí não é, são lâminas, né? Lógico, que são uma estrutura compacta de várias células, mas que a gente chama de lâminas, não são folhas, e é chamada de talo, né? Então é a mais semelhante com as plantas, são as algas verdes. Vocês veem aí as outras que elas têm outra coloração, mas que a gente pode acabar, até as algas pardas, confundindo com uma planta, né? Aqui, mais algumas, né, imagens de algas muito semelhantes com as plantas, né, que são algas aquáticas, que vivem na água, né, são específicas da água, principalmente dos mares, né, algas marinhas, que chamam. Então, aqui elas são bem semelhantes e são algas verdes, né, que está no filo clorofita, né, que são as clorofícias, que há a presença de cloroplasto, né, por isso que o nome, né, clorofícia está relacionado à presença de cloroplasto. Além de outros pigmentos, o de maior quantidade é os cloroplastos, né, que é a clorofila, que dá essa coloração verde. Aí tem uma polêmica muito grande, porque que as plantas, né, como eu já falei para vocês, porque que não está inserida no reino plantar. Uma das características, né, que eu já falei até para vocês, que é a questão do embrião. Nem embrião elas formam. Outra é até mesmo a questão da estrutura corpórea delas. Não tem folhas, não tem raiz, não tem caule, né? Não tem um sistema de condutor de vasos, né? Elas absorvem água diretamente do meio e essas águas e as substâncias vão passando de célula a célula por processo de difusão, né? E aí tem umas que não são multicelulares, né? Só é constituída por uma única célula e dentre outras várias características, né, que fazem com que as plantas elas não pertençam ao reino plantário. Então, assim, as algas, elas são bastante estudadas, né? Tem uma importância tanto farmacológica quanto econômica. As algas, elas são utilizadas para a produção de cosméticos. Eu acredito que vocês já tenham utilizado algum produto, se vocês observem que tem lá, né, algas diatomáceas, algas, do tipo de algas lá que foi preparado aquele cosmético. Na indústria farmacêutica também elas já são bastante utilizadas, né? E tem algumas algas que estão em estudo, né? Principalmente algumas substâncias que já foram isoladas dessas algas
e que vem sendo, né, utilizada no combate de alguma doença, né? Então aí vocês podem ver, já tem a fucoxantina, que foi isolada de um tipo de alga e uma microalga, uma macroalga, né? A macroalga que a gente consegue visualizar a olho nu. E aí diz o grupo, qual é o efeito dessa substância já? Antioxidante, antitumoral, indutor de apoptose de células cancerígenas, né, que é a célula, ela produzir sua própria morte, a apoptose, né, quando ela se autodestrói, e anti-inflamatório. Aí tem a beta-1,3-glucana, também essa foi extraída de uma microalga, né, que é uma alga verde e unicelular. E aí nós temos a função imunoestimulador, redutor de lipídios no sangue, ação preventiva contra a aterosclerose, hipercolesterolemia, ação tumoral. Então, você vai encontrar algum medicamento que já tem até a composição, uma dessas substâncias, né? Que já vem sendo bastante estudada, comprovada e já tem a comprovação do seu efeito, né, biológico, né, seu efeito farmacológico. E tem um beta-caroteno, né, que é um pigmento extraído de algas vermelhas e castanha. E tem atividade antioxidante, protege pele e olhos da fotooxidação, antitumoral, na prevenção de doenças cardiovasculares. E a espécie que foi, né, extraída, essa substância que vem sendo estudada, é a Jania rubens, né, que é uma rodophyta, que é um outro filo, uma outra espécie de alga, né? Então, as algas, elas tanto são importantes ecologicamente quanto economicamente, principalmente economicamente, né? Elas já são bastante utilizadas em produção tanto de alimentos como de cosméticos, né? Por exemplo, um alimento bem comum que são a comida oriental, né? Quem nunca comeu um sushi? Então, aquela cobertura do sushi, aquela folhinha preta ali é uma alga, né? E é uma alga vermelha, as algas vermelhas. Então, eles colocam para secar, faz todo um, um, uma preparação, né? E acaba que elas apresentando aquelas cores, mas ali são algas. Sem contar que é utilizada, né, na preparação de outras comidas, tipo orientais, né? Então, elas têm uma importância, já tem algas que eles extraem alguma substância como AGA, que é bastante utilizada no laboratório, né? Dentre outras substâncias. Dióxido de carbono também é uma substância que é extraída bastante das algas. Então, as algas não são plantas, mas elas já apresentam, né, estudos, é, é, já tem bastante estudo de interesse farmacológico, né, e também uma importância economicamente muito grande também, né, e também a questão ecológica. Vocês já viram, né, em algum noticiário, presencialmente não, né, que é mais difícil, nós, até mesmo, né, no mar, nas praias, a gente conseguir visualizar esse fenômeno. Mas vocês já viram algum noticiário falar, né, que tem algum mar, oceano, que está com o fenômeno da maré vermelha, né? Acredito que todos já tenham ouvido falar desse fenômeno chamado maré vermelha. Então, vocês estão vendo aí uma coloração muito intensa, vermelha. Isso aí é a presença de algas, né? Porque elas, algum fator externo ou interno, e aí faz com que essas plantas, elas produzam, né, exacerbadamente, e acaba que dando a coloração, a coloração da água vermelha, né, por conta do grande número de algas que tem no mar, né? E tem muitas delas também que liberam um tipo de uma substância que também favorece, né, essa coloração. Aí vocês estão vendo aqui do lado já verde, né? Aqui o que já é uma proliferação, né, uma alta reprodução de águas verdes, né? Vocês estão vendo aí, por que é uma verde ou vermelha? Por causa do pigmentos que ela produz. Tem algas que produzem um certo tipo de pigmento, mas que mascara a cor do outro, né? Por exemplo, produz clorofila, produz caroteno e xantofila. Aí, caroteno e xantofila mascara a coloração verde. Acaba que a planta aparecendo a coloração que é parda ou marrom, né? Mas aí vocês estão vendo que é um fenômeno,
pode ser um fenômeno natural causado por algum fator externo ou interno. Vai depender do tipo da alga que vai proliferar naquele meio, né? Pode ser vermelha, como maré vermelha, e aí nós temos a manchas verdes causada pelas algas verdes, né? Grande proliferação de algas verdes, né? Tem umas que chegam até a liberar substâncias tóxicas. É tanto que fica proibido muitas vezes, né, de ter o acesso a esses locais quando essas algas elas estão em grande proliferação. Pode causar algum problema de pele. Então, assim, voltando aqui, é mais só questão de conhecimento, né, para vocês terem o conhecimento que algas não são plantas, né, e aí as características que fazem com que esses seres não sejam mais incluídos dentro do reino plantais, sim, dentro do reino protopistas, né. E como eu falei para vocês, né, nos livros mais modernos, mais atuais, as plantas elas estão classificadas em criptóganas e faneróganas, né? E o que diferencia uma criptógona de uma fanerógona, né? Qual é a característica principal para eu dizer que uma planta é criptógona ou fanerógona? São os órgãos reprodutivos. Se eles forem visíveis, é uma fanerógona. Se eles não forem visíveis, é uma criptógona, né? Então, os órgãos produtores das plantas não são visíveis, não consigo, então é a criptógona. Se forem visíveis, é uma fanerógona. Qual é o órgão reprodutor, né, da maioria das plantas que a gente consegue visualizar? As flores, né? As flores é um órgão reprodutor da planta. Então, eu estou conseguindo visualizar o órgão reprodutor dessa planta. Então, ela é o quê? Uma fanerógona, né? E a criptógona não. Esses órgãos, eles não são visíveis. As criptógonas, elas são, né, divididas em plantas avasculares e plantas vasculares. Avasculares são as briófitas, né? E as plantas vasculares são as pteridófitas, né? Então, assim, Alessandra, avascular, o que tem a ver vasculares com vascular? O próprio nome, né, vascular, ele já nos dá assim, uma ideia do que seja, né? Vascular vem de vasos, né? Então, aquelas que possuem um sistema vascular, um sistema de vasos, né? Por exemplo, no nosso organismo, nós temos o que? As veias, né? Que é por onde circula o sangue e onde está circulando ali os nutrientes para o nosso organismo, né? Por meio de um dos vasos, são as veias, mas tem os capilares, né? Também. E as plantas também têm esse sistema vascular que permite, né? O movimento, a circulação, tanto da substância como das águas e minerais, né? Que circula no corpo da planta para favorecer o seu crescimento e seu desenvolvimento. Então, aquelas plantas que não têm vasos, elas são chamadas de avascular. E as que têm vasos são as vasculares, né? Então, aqui, ó, plantas avasculares, não tem vasos, né? Então, não tem um sistema de vasos que permite a passagem, a circulação da água, dos minerais, dos nutrientes pelo corpo da planta. Quem são essas plantas? Genericamente, nós chamamos todas elas de briófitas, né? Mas aí, dentro desse grupo, as plantas estão classificadas em grupos. Então, a gente pode dizer assim, no grupo das plantas avasculares, estão as briófitas. Quem são as briófitas? Musgos, hepáticas e antóceros. Os mais comuns, que a gente já conseguiu visualizar, e muitas vezes a gente não sabia que era, são os musgos, né? Eles são as espécies mais comuns, aqui no Brasil principalmente, porque tem umas que nem aqui no Brasil a gente consegue encontrar, né? Mas para Califórnia, Europa, né? América do Norte, elas são nativas, né? Não são aqui comuns no Brasil. E essas espécies, né? De musgos, de hepáticas e antóceros, o habitat delas tanto pode ser na água, você pode encontrar elas dentro da água ou em terra firme, no solo. Só que em terra firme você vai encontrar elas mais em ambientes úmidos, né? Úmidos e sombreados. Então, se ela permanecer,
algumas espécies ficarem muito expostas ao sol, elas não conseguem sobreviver, né? Porque são plantas de pequeno porte, são plantas muito pequenas, 5 centímetros, 1 centímetro, né? Então, aí, uma absorção de uma radiação muito tensa, essas plantas não conseguem sobreviver. Então, elas vão viver mais embaixo de árvores, né, em troncos, e vão formar extensos tapetes, como vocês podem ver aí, né, na imagem. E esses extensos tapetes vão cobrir as pedras, os troncos das árvores e os barrancos. Então, o habitat dos musgos, das hepáticas e antosferas são ambientes úmidos e sombreados. Existem espécies que vivem em locais secos? Existem, né? Essas são mais resistentes, apresentam, né, um sistema de uma fisiologia, né, que favorece essa planta permanecer mais tempo, né, nesses habitats. Poucas espécies vocês vão encontrar, mas existem, né? Então, assim, elas são avasculares, como eu já falei, porque elas não possuem uma estrutura de vasos, né? Condutores que vão conduzir tanto a águas como os minerais, das raízes até as folhas, quanto os nutrientes que é produzido na folha até outras partes da planta que precisa para poder se desenvolver, né? Para poder sobreviver, que a gente chama esses sistemas condutores de xilema e floema, né? Todos vocês lembram desses dois tipos de sistema condutores, né? De seiva. Xilema transporta água e nutrientes e o floema ele transporta substâncias, né, orgânicas que é produzida através da fotossíntese para as demais partes do corpo. É produzida nas folhas, mas essas substâncias elas vão ser distribuídas para as outras partes do corpo. A água das raízes do solo vão ser transportados os minerais pelo xilema até as folhas para poder realizar a fotossíntese, né? Então, as briófitas, as plantas avasculares, elas não possuem essa estrutura, né? Esses vasos, por isso que elas são avasculares. Então, essas são as principais características das plantas avasculares que a gente conhece como briófitas. Então, assim, elas não têm raízes, caules e folhas bem desenvolvidas, né? Que a gente diz verdadeiros. Então, assim, é tão peculiar, é tão simples, que se chama de rizoide, cauloide e filoide, porque a estrutura não é tão desenvolvida como as plantas, né, de grande porte, aquelas plantas que são vasculares, né, que são mais desenvolvidas, que aí a gente diz que é caules, folhas e raízes, elas não. Chama rizoide, caloides e filoides, né? E aí existe um gênero chamado Sargunum, que elas formam, né, elas secam, né, e elas se acumulam. Tem países aí, principalmente nos pântanos, aqui mesmo no Brasil também. Então, assim, eles secam, eles morrem, né, as briófitas, os musgos, né, morrem, que uma espécie de musgo, esse sarguno, e aí, como eles vivem em locais pobres em oxigênio, que são os pântanos, eles não se decompõem. Então, tem literatura já que estuda esses tipos de musgo, né, que elas trazem assim um benefício para o meio ambiente. Por quê? Porque a planta, quando ela está entrando em decomposição, ela libera muito dióxido de carbono, né? E essas não, elas não entram em decomposição porque elas estão em um local pobre de oxigênio, então elas ficam lá. Aí formam turfeiras, né? E essas tufeiras, elas absorvem, elas deixam acumulada lá bastante dióxido de carbono. Já tem países que usam as tufeiras para produzir energia. E aí esses países, eles estão fazendo o contrário. Eles estão liberando todo esse dióxido de carbono que é acumulado para o meio ambiente, né? Então, eles estão contribuindo para o aquecimento global, né? Então, lá eles usam muito as tufeiras para produzir energia, essas tufeiras liberam uma grande quantidade de dióxido de carbono. Mas tem gente que usa na jardinagem, por quê? Porque elas ajudam o solo a absorver água,
e aí esse solo mudar o pH desse solo. Muitas vezes deixar ele mais ácido, que favorece o desenvolvimento de algumas espécies, básico, né, que já favorece o desenvolvimento de outras, né, vai depender muito da planta. Então, o pH do solo, que é favorável para o desenvolvimento das plantas, vai depender da espécie. E as tufeiras, elas ajudam também nesse sentido, né, de ajustar o pH do solo quando ela é misturada. As tufeiras, quando é misturada com o solo, né, então tem esses benefícios. Então, aqui é só algumas imagens, né? Que são os musgos. Vocês estão vendo aí os tapetes, né? Formando os tapetes verdes aí de musgo. E esses espécies, elas estão debaixo de umas árvores. Então, a gente encontra muito esses tapetes na floresta amazônica, né? Porque as árvores são muito grandes lá, de grande porte, e acaba favorecendo, porque cria uma sombra muito boa, né, para essas espécies. Né? Então, lá é muito comum. Tem as hepáticas, né? Coloquei três imagens aqui de cada espécie: musgos, hepáticas e os antóceras. Vocês veem que elas são plantas, né, de pequeno porte, são muito pequenininhas mesmo. Não se desenvolve por conta da ausência de vasos, né? Então, isso não favorece o crescimento da planta, né, o desenvolvimento da planta, por isso que elas são de pequeno porte, né, por causa da ausência desses vasos. Agora a gente vai para as plantas que possuem vasos, né, xilema e floema. E aí nós chamamos essas plantas de vasculares. Né? Quem são essas plantas? São as pteridófitas. Todas as pteridófitas, elas são plantas vasculares, né? E aí, quem são essas espécies? Mais conhecidas, tem cavalinha, conhecida popularmente, né? Porque dentro desse filo, existe várias espécies de cavalinha. Cavalinha, licopóide, selaginela, samambaias e avenca. Aqui a gente encontra, que é mais comum e que encontra mais em grande quantidade, são as samambaias, né? Samambaias e avenca são plantas ornamentais. Então, assim, com relação às briófitas, né, que eu acabei esquecendo, tem plantas, espécies de briófita hoje que é estudada como medicinal. Se tem, eu desconheço, né? Então, assim, eu não conheço nenhuma espécie de briófita que hoje seja utilizada como na utilização, assim, da fabricação de algum medicamento, né? E aí também eu nem pesquisei. Confesso para vocês que eu não pesquisei nenhum artigo que falassem, né? E as vasculares, né? Vamos ver aqui quais são as espécies das vasculares, que são as pteridófitas. As pteridófitas, né? Você vai encontrar ela em água doce e em terra firme. Tem espécies que vivem dentro da água e tem espécies que vivem no solo, né? Que a gente chama de terra firme. Aí eu coloquei dois exemplos, que é a salvênia molesta, vocês podem ver aí na imagem ao lado. Gente, tá na hora do intervalo, tá? Vocês querem fazer o intervalo? A senhora está me ouvindo? Ou Nesse instante é porque a senhora não estava me ouvindo. Eu acho que o microfone não estava funcionando. Se essa questão das chuvas também ajudaria na preservação do solo. quais as espécies? Não sei se... Repete aí. As tufeiras? Isso, as tufeiras. Se essas tufas... Protege, sim. Sim, os musgos, né? Até mesmo os musgos, eles vivos, né? Enquanto seres vivos, lá presente, formando aquele tapete, eles já protegem o solo. E a estufeira também, né? Então, a estufeira também é uma forma de proteger o solo, né? Gente, vocês querem um intervalo? Eu queria comer. Olha, eu vou dar um intervalo, tá bom? Estão me ouvindo? Porque já são 8h14. Estou ouvindo. Tem mais alguém aí? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo aí. Se manifestem, por favor. Sim. Sim. Pronto, então assim, a gente Sim, vai dar um professor. intervalo, porque são 8h15, tá bom? Eu vou interromper aqui a gravação.